Agora em Brasília, 9h45. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. E os brasileiros que são lesados por grandes empresas, em sua maioria, seja por insegurança, desconhecimento ou para evitarem conflitos, acabam deixando de exigir os direitos e isso acaba beneficiando o causador do dano que lucra com o prejuízo alheio. Essa é a situação dos casos de desvalorização dos imóveis nas regiões próximas às barragens rompidas em Mariana e Brumadinho. Para explicar então sobre os direitos das vítimas que são prejudicadas por esses grandes ou por essas grandes empresas, eu converso com o Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, esse assunto, pelo jeito, não é de agora. Já vem lá desde a tragédia de Mariana? Com certeza. E até mesmo há mais de 10 anos atrás, quando rompeu uma barragem em Macacos, que é da M. Martins, que morreu algumas pessoas e veio a inundar diversas propriedades. Então já houve outros rompimentos de barragem anteriores a Mariana, mas não da dimensão que ocorreu em Mariana, que gerou 19 mortes, né? E é lamentável que esse assunto, esse problema deveria ser tratado com maior seriedade, e vimos a repetição dessa tragédia agora em Brumadinho. Então são situações plenamente previsíveis, né? As barragens a montante já não são construídas no primeiro mundo há dezenas de anos, e em Minas Gerais elas foram mantidas, colocando assim a população em risco, e é lamentável que vemos que essa situação pode vir a se repetir novamente no decorrer desse ano ainda, porque essas cidades no entorno estão sofrendo com uma aflição que as sirenes têm tocado, as pessoas têm saído de casa até de madrugada, e vemos que os laudos de estabilidade estão apontando para o risco 3, ou seja, o risco de possível rompimento em função de uma certa insegurança e de obras que não foram adequadas. Neste caso, Dr. Quênio, olhando sobre o ponto de vista jurídico, há motivos dessas empresas envolvidas numa não preocupação de eliminar esses riscos que o senhor citou? Com certeza, é triste constatar isso, mas vemos que a questão da falta de fiscalização, né? Em todo o país, são pouquíssimos fiscais para fiscalizar as barragens. Outro fator interessantíssimo é que quem fiscaliza, grande parte, é o próprio empresário, a própria empresa que emite o laudo de fiscalização. Outro fator que a gente verifica é que as empresas terceirizadas que emitiam o laudo de fiscalização, após os engenheiros terem sido presos esse ano, né, passaram a não mais emitir os laudos, e os engenheiros falaram que eles eram forçados a emitir esses laudos sob pena de perder o cliente, que no caso era a Vale, um grande cliente. Então havia o fator econômico, financeiro, que forçava o pessoal a emitir laudos inverídicos. Tanto é, repito, não se emite mais os laudos, o que veio a qualificar várias barragens recentes ao nível 3, ou seja, de quase iminente risco de rompimento. Outro fator interessante em relação a essa situação é a impunidade. Constatamos que, apesar de ter ocorrido o rompimento em Mariana há anos, ninguém foi preso. Ou seja, as pessoas morrem, né, são levadas a óbito, as famílias passam a sofrer muito com isso, as pessoas perdem as propriedades e não há punição efetiva. E para finalizar, é a questão da ganância, né? A grande empresa, a Vale mesmo, o MP, os promotores divulgaram para a imprensa que eles encontraram documentos que provam que havia análise dentro da Vale do custo do rompimento das barragens, quantas pessoas morreriam, quanto custaria a indenização dessas famílias, e verificou-se, né, pela visão empresarial, que valia a pena correr o risco, ou seja, é mais fácil, é mais cômodo ou mais barato pagar a indenização de quem venha a falecer, né, do que fazer as barragens de maneira adequada, com a devida segurança. Então são esses fatores todos que estimulam a repetição desses fatos que são inaceitáveis.
Doutor Kênio, ainda falando desta questão, principalmente sobre o direito imobiliário, que o senhor atua bastante, e inclusive está aí perto de Brumadinho e Mariana, já que o seu escritório fica em Belo Horizonte. O senhor constata que se as pessoas prejudicadas com essa desvalorização das fazendas, casas, sítios, elas têm tomado providência de uma maneira técnica para obter a devida indenização? Eu posso afirmar, como advogado, como presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais, que a maioria das pessoas não toma nenhuma providência. Ou seja, vale a pena, né, não agir com seriedade no nosso país. As pessoas são vitimadas, não só aquelas que vieram a falecer, mas, logicamente, aquelas milhares de pessoas que têm casas, sítios, em condomínios fechados. Esses imóveis estão desvalorizados. Vemos no entorno de Brumadinho, Macacos, centenas de casas colocadas à venda, que já perderam mais de 50% do valor, e, obviamente, que ninguém quer comprar. Então, o que está acontecendo é isso, uma queda de mais de 50% do preço dos imóveis. As pessoas que já tinham comprado e tinham fechado a compra e venda, o contrato de promessa de compra e venda, o contrato antes da escritura, eles simplesmente, os compradores romperam o contrato, ou seja, deixaram de concluir a compra e venda em função de um temor justificável. Então, há um grande prejuízo e eu vejo que o brasileiro é muito passivo, né? Ele deixa o direito por conta de alguém, ele espera um milagre, ele espera que o poder público faça alguma coisa por ele e com o passar do tempo ele acaba ficando no prejuízo. Então, na prática, eu vejo que grandes empresas no Brasil praticam atos irregulares, né, que vêm gerar dano a terceiros, porque essas pessoas não acionam o Poder Judiciário. Há aquela ideia de que uma ação demora muito. Pode ser, porque o Poder Judiciário está sobrecarregado. Mas, por outro lado, é melhor entrar com a ação e ter expectativa real de ser indenizado do que ficar parado e ocorrer a prescrição e, logicamente, a pessoa vinha consolidar esse prejuízo e depois de alguns anos ela acorda para tentar rever o seu patrimônio, a sua compensação e considerar que já perdeu o prazo. Então eu vejo que a maioria das pessoas não toma qualquer providência. E, doutor Kênio, uma outra pergunta ainda sobre esse assunto que estamos falando, além desses eventos, dessas pessoas que têm esse prejuízo, temos os casos ali de hotéis, pousadas, restaurantes que ficaram próximos ali às barragens e eles acabaram sendo prejudicados. Esses proprietários têm direito a alguma indenização? Certamente, esses proprietários tinham um negócio de sucesso, né, regiões turísticas, conhecidas por bons restaurantes, pousadas, que viviam lotadas. Essas pousadas estão vazias, desertas, restaurantes fechados. Então, esses proprietários, não só dos imóveis, mas do próprio negócio, que pode ser inquilino, no caso do dono do restaurante, uma pousada, ele pode reivindicar a indenização por dano material, além do dano moral, pelo sofrimento, pela angústia, pela situação de temor que as pessoas têm vivido no dia a dia. Então, os turistas estão preferindo ir para outras regiões, isentas desse risco das barragens, e esses negócios, né, podem requerer a indenização pela perda do ponto, bem como pelo lucro cessante. Logicamente que caberá ao proprietário desse negócio provar com balancetes, né, com receitas anteriores, qual que era o movimento e qual que é o movimento hoje, que é praticamente zero. Então, cabe realmente esses proprietários tomarem providências o mais rápido possível, coletar as provas para provar em juízo o seu prejuízo, visando assim receber da Vale ou do responsável a devida indenização. E sobre o Ministério Público Mineiro, doutor Kênio, qual novidade o senhor tem que pode até influenciar nesses valores das indenizações? O MP tem atuado, né, dentro da sua limitação, porque há uma falta de pessoal especializado, então isso é notório. Então o IP tem feito o seu papel, né, com o devido esforço, e tem até criado uma situação de tentar pressionar a Vale, o responsável, em função das indenizações. Mas cabe ao particular, não ao IMP, entrar com essas ações de acordo com o caso concreto. Né? A questão da indenização, ela é pessoal. Então o IP, nesse ponto, não tem como agir pelos prejudicados.
né? Outro fator que eu quero ressaltar é que as pessoas às vezes esperam, repito, uma ação do poder público, esperam que o MP venha solucionar. E com essa espera acaba acontecendo a prescrição. É importante alertar aos ouvintes, às pessoas, que de acordo com o Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, a indenização, a reparação civil, ela prescreve em 3 anos. É um prazo muito curto. Então, vemos que tem pessoas lá de Mariana já estão perdendo o prazo para reivindicar a indenização, porque se encontram uma expectativa de vir a ter uma solução milagrosa. Isso não acontece. E um fator, quanto mais tempo passa, mais difícil a pessoa colher as provas em relação ao seu prejuízo. Mas o MP tem feito o seu papel dentro das limitações naturais em função da magnitude do ocorrido. Doutor Kênio, então é muito importante o senhor falar para nós novamente os prazos para que não haja prescrição num tipo de caso como citamos aqui, das barragens que foram rompidas. A pessoa tem quantos anos então para entrar com a devida ação? Apenas 3 anos. Está no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. É interessante que as pessoas pensam que a prescrição geral é 10 anos, mas o causador do dano, ele vai alegar essa prescrição em 3 anos. Então, nada melhor do que entrar com celeridade com esse processo. São processos complexos e as pessoas às vezes ficam preocupadas, mas em quanto que o advogado vai ganhar do que ela vai receber. Outro fato que é interessante é esse, que as pessoas entendem, né, que o custo da justiça não é barato, logicamente, mas o fato é que se a pessoa vitimada não contratar um advogado, não postular uma ação, ela vai consultar o prejuízo. Então, o prazo é apenas 3 anos. E uma outra pergunta, a pessoa morar numa localidade dessa e ver aqueles toques de sirenes de alerta, isso prejudica também até, desvaloriza os imóveis, doutor Kênio? Desvaloriza porque um comprador, um interessado, ao verificar que aquele imóvel está na rota de uma possível tragédia em relação às barragens, vai preferir comprar outro. Então esse imóvel praticamente vai ficar muito difícil de ser negociado e há a questão dessa sirene, tem pessoas que eu conheço, em que a Vale instalou a sirene dentro da fazenda, dentro da casa, né, da pessoa, na fazenda daquela região, e até paga um aluguel por instalação dessa sirene. E isso vem indicar que aquele imóvel, aquela região, está passível de vir a sofrer uma inundação, uma destruição, como aconteceu em Mariana e se repetiu em Brumadinho. Então, há uma situação de pessoas que não conseguem dormir, pessoas que ficam aflitas, né, ficam preocupadas com relação ao filho, a família que se encontra naquela região, pessoas que passam com uma grande aflição dia a dia. Então, essa situação de sofrimento, de angústia, de insegurança, isso acarreta, né, o desequilíbrio emocional na família. E, logicamente, isso é passível de indenização por dano moral. Então, o dano moral seria, no caso de sofrimento, essa situação completamente anormal. E o dano material é aquele apurável em função de uma perícia e vai verificar quanto que o imóvel valia o ano passado e quanto passou a valer agora em função dessa tragédia mariana e de Brumadinho, que veio, né, a realmente desequilibrar completamente o mercado imobiliário, passando aquela região a ter uma grande dificuldade de qualquer negociação comercial. Esse é o Dr. Kênio de Souza Pereira, todas as terças-feiras conosco aqui na Rádio Justiça, no quadro Direito Imobiliário. Ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário do OAB de Minas Gerais. Dr. Kênio, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a semana que vem. Por nada, foi um grande prazer. Até a semana que vem.